Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Hoje com o Bruno Cardoso Reis, historiador e coordenador do doutoramento em História e Defesa do ISCTE. Bruno, obrigada por estares connosco. A Casa Branca diz que não há sinais de que Moscovo esteja a preparar o uso de armas nucleares na Ucrânia, depois de Vladimir Putin ter garantido que o faria se for ameaçado. Este aviso da Rússia é de facto apenas uma forma de pressão sobre o Ocidente? Boa tarde. Bem, eu acho que forma de pressão isso é certamente, ou seja, inclusive, se não olharmos apenas para Putin, mas para os propagandistas que andam à volta dele, quase todos os dias, quase todas as semanas, há ameaças do uso de armas nucleares, não era? Porque se fornecessem mísseis de longo alcance, era se fossem os F-16, era se fossem os tanques, os carros de combate, e portanto, de facto, nada disso se concretizou. Os norte-americanos, penso que a mensagem que quiseram passar nestes últimos dias é que estão muito atentos, não estão simplesmente, digamos, a ignorar essa retórica, mas estão a procurar perceber se há algum sinal de que isso tem alguma tradução prática em termos de postura de força, de deslocação de meios, e portanto, para já, de facto, não houve indicações nesse sentido. E mesmo se virmos com cuidado aquilo que Putin parece estar a dizer, não é propriamente uma ameaça de um ataque iminente, é uma coisa muito mais vaga, dizer que estão preparados, que têm um arsenal nuclear espetacular, portanto, no fundo, gabar-se de ter muitas armas nucleares, mas, enfim, isso é certamente útil no contexto também de propaganda política interna, nacionalista, mas não parece configurar propriamente uma alteração na postura militar da Rússia ou mesmo na doutrina em relação à utilização de armas nucleares, que aponta realmente para uma utilização com menos limites do que a generalidade das outras potências nucleares, mesmo os Estados Unidos ou a China, mas ainda assim aponta no sentido de ou haver uma ameaça, no fundo, um colapso militar que ameaçasse o próprio território da Rússia, ou eventualmente um colapso do regime, mas aliás importa recordar, porque acho que aqui a história é útil para, enfim, não estarmos só a especular, o que é que já aconteceu? Bem, a Rússia Soviética, a União Soviética, foi, por exemplo, derrotada na guerra no Afeganistão, e não, que é um país vizinho, aliás, tal como é a Ucrânia. Na altura tinha fronteira com a União Soviética, agora não tem, porque, entretanto, vários países da Ásia Central se tornaram independentes, mas na altura tinha, e a União Soviética não usou armas nucleares para, no fundo, para impedir essa derrota. A Dinamarca introduziu o recrutamento obrigatório de mulheres para o serviço militar, alegando a necessidade de reforçar as Forças Armadas e resolver problemas de defesa nacional. Está a Dinamarca a preparar-se para o pior neste ambiente de ameaça russa? Sim, está, ou seja, aliás, as declarações da Primeira-Ministra e de vários responsáveis políticos do governo e da oposição foram claramente nesse sentido. A Dinamarca está a rearmar-se e está a reforçar as suas defesas, não porque queira a guerra, mas porque quer a paz, mas quer uma paz com segurança, com liberdade e não simplesmente ceder à chantagem de potências ditatoriais mais fortes. E, portanto, houve um reforço significativo do investimento em defesa. A Dinamarca é um país rico, portanto tem essa possibilidade. Estava atrás de Portugal em termos de percentagem do PIB em 2021, por exemplo, no último ano já ultrapassou Portugal, já está no 1,7%. Nisso acompanha também a tendência, que é os países que estão mais próximos da Rússia. Bem, os que fazem fronteira com a Rússia ou com a Ucrânia, todos eles já estão nos 2% ou mais. A Polónia, por exemplo, já está nos 4% do PIB, ultrapassou até os próprios Estados Unidos em termos da percentagem da riqueza que dedica à sua defesa, e no caso da Dinamarca isso também aconteceu, a um ritmo um pouco mais lento, mas também está a acontecer. Como sabemos, a Rússia tem uma presença importante no Báltico e, portanto, a Dinamarca está ciente disso. Há aqui uma outra dimensão que tem a ver também com as questões de um bom entendimento das questões de género e de igualdade, que aliás, é significativo ser uma primeira-ministra a defender isso, isto já remonta a um acordo sobre política de defesa e investimento em defesa muito amplo, que é tradicional da Dinamarca, que já foi assinado o ano passado, e em que estava previsto exatamente introduzir alterações na legislação no sentido de tornar o serviço militar obrigatório universal, ou seja, não discriminar entre homens e mulheres, neste caso, contra os homens, vamos dizer assim, a favor das mulheres, e Uhum. portanto, e isso também corresponde a uma evolução na generalidade dos países, de perceber que realmente é preciso recrutar, mas também é preciso recrutar com qualidade, cada vez mais
as Forças Armadas usam sistemas muito avançados tecnologicamente, que exigem pessoas com formação também avançada, e cada vez dependem menos, simplesmente, vamos dizer assim, da força bruta, não é? Não estamos propriamente a falar de lançar, de mandar lanças ou disparar setas, não é? Portanto, estamos a falar de sistemas de armamento bastante sofisticados e, desse ponto de vista, não há nenhuma razão, mesmo que possa haver algum diferencial em termos de força física entre homens e mulheres, na média. Por um lado, há muitas mulheres que estão em melhor forma que muitos homens, e por outro, esse já não é realmente a questão crucial. E, portanto, sim, também esta questão do serviço militar obrigatório, embora seja importante dizer que a Dinamarca não vai simplesmente retomar o modelo tradicional, nem a generalidade dos países, por exemplo, nórdicos, que têm introduzido ou reintroduziram, ou reativaram o serviço militar obrigatório, não estão a treinar 100 mil soldados por ano, não é? Portanto, a Dinamarca prevê escolher desse recrutamento obrigatório à volta de 5 mil soldados por ano para serem treinados e ir constituindo uma reserva mais para a defesa territorial. Portanto, no fundo, manter forças profissionais mais capazes, forças especiais, forças de operações especiais, etc., força aérea, marinha, etc., e depois ter uma força territorial com algum treino básico, com mais uma função defensiva e que pode também funcionar como dissuasão, no caso de algum país mais agressivo pensar em fazer alguma ação, digamos, contra o próprio território dinamarquês. Entretanto, um ativista da oposição russa, Leonid Volkov, aliado de Alexei Navalny, acusou a Rússia de estar envolvida no ataque que sofreu na noite de terça-feira em Vilnius, na Lituânia. Como é que lês este ataque a Volkov? Bem, eu acho que é parte da campanha eleitoral de Putin, ou se quisermos, da preparação para a fraude eleitoral deste próximo fim de semana. Está definido como objetivo ele atingir os 90%. A oposição, a rede Navalny, mesmo Navalny a partir da cadeia, no fundo pensou, apelou a uma manifestação da oposição, portanto usarem no fundo a ida às urnas, concentrarem-se todos ao meio-dia nas zonas de votação, não é? E, portanto, isto provavelmente é um aviso de que isso terá consequências, é um aviso para que não façam esse tipo de ações, é uma demonstração de força bruta, digamos, mesmo no exílio, o Estado russo pode atingir estas pessoas, e não só os serviços secretos lituanos disseram que tinha sido um ataque muito bem organizado e planeado, e, portanto, e deixaram claro que consideravam que tinham sido os serviços secretos russos, mas até a própria natureza do ataque, para quem conhece a história, e a história de uma organização secreta que se orgulha de ser a descendente do KGB, da Checa, portanto das sucessivas polícias secretas brutais do regime soviético, é significativo, ou seja, é um ataque com um martelo. Enfim, toda a gente na Rússia sabe que o grande inimigo de Stalin, Trotsky, foi assassinado por um agente, obviamente, dos serviços secretos soviéticos, utilizando exatamente um martelo. Vamos para mais uma pergunta ainda no âmbito da guerra na Ucrânia. Grupos anti-Putin anunciam ataques massivos em duas regiões russas perto da Ucrânia, pedem aliás a retirada de civis. Isto é prova da resistência ucraniana? Bem, eu penso que faz parte de uma tática ucraniana no sentido de usar, por um lado, estas forças de russos dissidentes que se voluntariaram para combater ao lado da Ucrânia para ações no interior do território russo, portanto não são forças ucranianas que estão a invadir território da Rússia internacional, território internacionalmente reconhecido, não é? Portanto, o território efetivamente da Rússia são forças russas, embora aliadas à Ucrânia. Por outro lado, acho que tem alguma utilidade em termos de desviar meios, desviar equipamento militar, desviar tropas de outras zonas da linha da frente, portanto, no fundo, tentar um pouco criar aqui uma perturbação, retirar um pouco a iniciativa da parte digamos, das forças russas, não é? Portanto, que estão agora mais na ofensiva, e nesse sentido aliviar a pressão sobre outras zonas da frente, e também tem algum significado em termos do contexto político e eleitoral, ou seja, como já referi, há eleições na Rússia neste fim de semana para a presidência, e portanto no fundo é uma forma também de mostrar alguma fragilidade do regime, mostrar que o regime tem oposição, e até tem oposição armada, que há russos que claramente não estão do lado de Putin. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem nova edição depois das notícias das 4 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Judite França. Até amanhã.